Antes de entender o presente, é preciso conhecer o passado. Hoje eu te convido para uma viagem no tempo. Vamos conhecer um dos barões da erva mate, conhecido e reconhecido pelo imperador Dom Pedro II e até a princesa Isabel. Nossa viagem dá início no fim do século XIX. A erva mate é responsável por grande parte do desenvolvimento econômico do Paraná, representando até 85% do PIB do estado. O ciclo do ouro verde paranaense influencia diretamente a cidade de Curitiba, a Universidade Federal do Paraná, a Estrada de Ferro e outros grandes empreendimentos. Muitos empreendedores do ramo da erva mate, os chamados barões da erva mate, fazem parte dessa história, e um dos mais ilustres é o Ildefonso Pereira Corrêa, o Barão do Cerro Azul. Ele nasceu em Paranaguá em 1849 e mais tarde chegou a morar no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Durante seus estudos, Ildefonso vai para a Argentina conhecer mais a fundo um dos maiores centros consumidores da nossa erva mate. Em 1869, com seu retorno à sua cidade natal, ele fideliza sua relação amorosa e se casa com Maria José Corrêa, a Inhacoca, em 1871. Três anos depois, se muda para Antonina, com o objetivo de fundar o seu primeiro engenho de mate, com seu irmão Pedro. E com a abertura da Estrada da Graciosa, que subia até Curitiba, Ildefonso e sua família se mudam para a capital paranaense em 1878. E foi lá que ele criou os engenhos Tibagi e Iguaçu, produzindo a erva mate Ildefonso. A essa altura, ele já sabia que a produção e a apresentação do mate tinham muito a melhorar. E com a impressora paranaense, ele ajudou a aprimorar essa apresentação, com rótulos e embalagens de erva mate, principalmente para exportação. Nessa época, ele se tornaria o maior exportador e produtor de erva mate do mundo, alcançando os mercados da Europa e também dos Estados Unidos, além de se destacar pela qualidade e inovação de seus produtos. Ildefonso também foi conhecido pelo seu espírito caridoso e altruísta. Em paralelo a seus negócios, se dedica em várias áreas para o desenvolvimento do Paraná e teve até participação política na capital. Em 1880, o imperador Dom Pedro II concedeu a Comenda da Ordem da Rosa a Ildefonso, por seus importantes serviços ao Estado. Também recebeu a visita da princesa Isabel e, como presidente da Câmara, liderou a comissão em prol da libertação dos escravos em 1888. E neste mesmo ano, recebeu da princesa o título de Barão do Cerro Azul. Com a então República proclamada em 1889, floresceu um estado de grande instabilidade política no Brasil. No Rio Grande do Sul eclodia a Revolução Federalista, onde os rebeldes maragatos se posicionavam contra os castilistas, apoiadores de Júlio de Castilhos e do então presidente da República, Marechal Floriano Peixoto. As cidades no meio do caminho entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro foram destruídas, saqueadas e aterrorizadas. E com os rumores da iminente chegada dos rebeldes à capital, o governador Vicente Machado prometia resistência em Curitiba. Apesar disso, às vésperas, o governador foge, deixando a cidade e a sua população à própria sorte. O barão é declarado líder da junta governativa, com o objetivo de manter a ordem e evitar o conflito na capital. Com a chegada dos maragatos, a cidade não oferece resistência, e os revoltosos exigem um empréstimo de guerra para garantir a não violência. Ildefonso e outros comerciantes não se envolvem na batalha, mas conseguem levantar um empréstimo garantindo a paz na capital. 2 meses depois, as tropas legalistas chegam a Curitiba. Mas antes disso, os maragatos já haviam recuado, e a disputa termina sem nenhuma batalha na capital. O governador Vicente Machado volta ao seu posto, e com ele também surgem boatos de traição e aliança aos maragatos. Dentre a lista dos possíveis cúmplices estava o nome do Barão do Cerro Azul. Muitos da lista fugiram, mas Ildefonso, confiante de que não era nem criminoso nem revolucionário, fica em Curitiba. Em 1893, o barão e outros comerciantes são presos. Um ano depois, embarcam no trem até Paranaguá, onde seriam levados até o Rio de Janeiro para o julgamento. Mas no caminho, numa estrada de ferro, o trem é parado. Ildefonso e seus colegas são covardemente executados por soldados. Sua história foi proibida e encoberta por meio século,
até começar a ser resgatada na década de 40. Em 2003 foi produzido o filme O Preço da Paz, que relata parte da sua história. Em 2008, o nome de Ildefonso foi inscrito no livro dos Heróis da Pátria em Brasília. Voltamos. Conte-me o que achou desse vídeo que faloei mais vezes. Esse foi o Coisas do Mate, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.